Eu descobri 3 passos que você precisa fazer no seu prompt e que ninguém está falando, mas que podem mudar teu resultado. E pior que são coisas simples, conceitos básicos que não vão ocupar tempo. Na verdade, é só você ter na tua cabeça que essas coisas são importantes e podem melhorar o teu resultado drasticamente. Talvez coisas tão simples que nunca ninguém chegou a procurar direito, mas que estão até no próprio manual do Claude. E para dar um contexto, a IA talvez seja uma primeira tecnologia que mudou a forma que a gente se relaciona com a tecnologia. A gente não está falando mais de uma tecnologia que a nossa interação entre eles é um botão, é um teclado e por aí vai. A forma que a gente se comunica com ela é a linguagem humana. E saca só, isso aqui é um desenho que existe há muitos anos sobre o desafio que é uma comunicação entre o cliente, entre a equipe, do que o cliente quer, o que você quer que seja feito, o que vai ser entregue, o que realmente é entregue. Esse meme domina todas as áreas de gerenciamento de comunicação de grandes projetos. E agora a gente está falando de um novo meme, um meme focado em inteligência artificial, onde os desafios e as complexidades da comunicação que sempre envolveram o ser humano agora também invadem a relação entre a IA e o ser humano. Sem mais delongas, a gente está aqui para falar desses 3 efeitos. E o primeiro é um chamado sweet spot, ponto ideal, o lugar perfeito. Como se num jogo de futebol você tivesse encontrado um lugar onde você conseguisse ver sem ninguém na tua frente. Você compartilhasse com alguém assim, caraca, encontrei o melhor lugar pra gente ver esse jogo. Mas o que parece é que descobriram o sweet spot da quantidade de informação que o seu prompt tem que ter sem que isso gere uma sobrecarga na IA e ela perca as informações ou deixe de dar valor a todas as informações que você colocou. E nas últimas pesquisas que as pessoas estão fazendo, esse lugar fica entre 150 a 300 palavras que um prompt tem que ter. Se o prompt começa a passar de 300 palavras, você começa a ter perdas significativas de informação. O que significa isso? Se a IA sempre lê todas as informações que você passa para ela, quanto mais informação você coloca, mais informação ela tem que saber. E mesmo que a janela de contexto, por exemplo, de uma sessão que você abriu com o Claude ou qualquer outra IA, fale que ela aguenta até 1 milhão de tokens, a quantidade de informação que ela realmente não descarta nada são 300 palavras. E quanto mais informação você colocar a partir de 300 palavras, maior a probabilidade dela perder essas informações, deixar algo irrelevante, não lembrar de alguma coisa que você tinha mandado anteriormente. Ao mesmo tempo que, se a gente está falando de um prompt de menos de 150 palavras, talvez não seja o suficiente para que você consiga tirar a IA do modo genérico dela, das informações globais que ela tem, da resposta padrão que ela daria para qualquer coisa, e isso é o que a gente chama de sweet spot. Se a gente olhar esse desenho, vai ficar mais claro. Se a gente tem um prompt que tem menos de 150 a 300 palavras, talvez as suas respostas sejam mais genéricas, porque ele não consegue entender o quanto é diferente o que você está pedindo baseado no seu contexto, nas regras que você definiu e por aí vai. Ao mesmo tempo que um prompt com mais de 300 palavras, você pode ter perda de informação relevantes para a construção do seu negócio. Obviamente, se a gente estiver falando de perguntas mais simples, você não precisa gastar tanto tempo para fazer um prompt. Ao mesmo tempo que perguntas muito complexas podem precisar mais de 300 palavras. Isso não é uma ciência exata, é só uma análise. Alguns estudos dizem que se for uma coisa muito simples, de 50 a 100 palavras é suficiente. Ou até com complexidades muito grandes, você pode fazer prompts maiores, de até 500 palavras, sem que a IA comece a perder contexto. Mas, numa média, a gente pode considerar que de 100 a 300 atende a grande parte dos pedidos que a gente faz para inteligência artificial. Um outro ponto que as pessoas não sabem e podem melhorar diretamente o resultado dos prompts que eles fazem para inteligência artificial é o que a gente chama de contexto multimodal. O que significa isso? É a gente pedir para a IA realizar coisas não só entregando texto como referência, mas também outras formas de comunicação, como por exemplo misturar um áudio com um texto, misturar uma imagem com um texto. Quando a gente faz isso, a gente tem a possibilidade de incrementar a perspectiva da inteligência artificial. Algumas nuances emocionais e sensoriais que nenhuma parte individual disso, somente a foto, somente o texto ou somente o áudio, poderia entregar para a inteligência artificial de forma direta. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de enviar uma foto para a IA e pedir para ela analisar a foto. É impressionante a capacidade dela de entender não só a perspectiva básica, uma pessoa tem um cenário, mas
entender emoções, elementos que muitas vezes, para que a gente pudesse descrever aquilo da melhor maneira, talvez a gente teria uma baita dificuldade, porque ela olha de vários espectros. E isso faz com que, muitas vezes, seja melhor, em vez de você tentar entender ou traduzir todos os sentimentos que existem numa foto específica de um post, por exemplo, que você quer fazer, para passar para uma IA, seja melhor você entregar a própria foto com um texto que talvez o contexto que uma foto entregue para ele seja muito maior do que a tua capacidade de tradução de uma foto para ele. Então, a mistura de um texto com a imagem específica, né? Suponhamos, por exemplo, um texto que você quer colocar uma legenda, mais uma imagem que você quer pôr, consegue entregar muito mais valor para uma inteligência artificial do que simplesmente um texto. E por último, a gente está falando sobre um efeito que é conhecido no mundo da inteligência artificial chamado de Lost in the Middle. Se você nunca ouviu falar, eu acho que vale a pena você parar para escutar agora, que talvez isso possa estar impactando diretamente o seu prompt. Como a gente falou no primeiro caso sobre o sweet spot, do tamanho específico do prompt, agora a gente entra com o Lost in the Middle que impacta diretamente. Quando a gente fala que uma IA começa a perder informação pela quantidade de informação que você entregou, a perda dessa informação acontece em um espaço específico do prompt. E esse espaço, nas últimas pesquisas que foram feitas, está concentrado no meio. Por isso que é Lost in the Middle, é como se fosse perdido no meio, né? Muitas das informações, quando um prompt ultrapassa o ideal de, por exemplo, 300 palavras, ele começa a ter perda de informações que a IA não lê mais, não entende mais o que está dito ali ou desconsidera na construção de uma resposta. E normalmente essas informações que são desconsideradas são informações que ficam diretamente no meio do prompt. Por isso que a boa prática da construção de um prompt hoje em dia deixa claro que as principais informações de um prompt precisam estar ou no início ou no final, ou no início e no final em conjunto. Muitas vezes as informações que são mais relevantes é bom que você reforce sempre no final do prompt, mesmo já mencionando no começo. Mas João, quais são essas informações e como que a gente pode estruturar isso da melhor forma? Isso eles chamaram de sanduíche de informação, que é uma forma de entender que vem os principais, mesmo a carne sendo o principal, fica ali como as informações mais secundárias e vem o outro pão ali como a informação também principal, finalizando um belo sanduíche que eu desenhei agora para que vocês entendam melhor. Eu sei que minhas habilidades de desenho não são as melhores, mas aqui a gente consegue entender melhor quando a gente fala de uma técnica de sanduíche de informação para desenhar prompt. A gente está falando aqui que o início normalmente tem que ter o papel, como que ele vai atuar, quem que ele é, como é que você vai falar para a inteligência artificial atuar nesse papel, os objetivos, ou seja, entregar, criar, produzir, palpáveis mesmo, objetivos claros sobre o que você quer que a IA faça para você, as regras absolutas e negociáveis desse negócio e também o contexto de maior peso. No meio, você tem que manter as informações mais irrelevantes, não que não sejam relevantes, mas que se você perder um pouco desse contexto, não vai impactar diretamente o resultado do teu prompt, né? Como, por exemplo, os exemplos, o contexto de suporte e informações de segunda ordem. E no final ele fala sobre as instruções diretas e imediatas, o formato de saída esperado do teu produto e também as restrições de formato, né? O que pode, o que não pode e também o ok para que as coisas sejam feitas, né? Ou seja, pode produzir, pode construir e tudo mais. Como eu falei antes também, a perspectiva de talvez, se você achar necessário algo super relevante, que você duplique a informação no começo e no final, para que isso fique claro para a IA. E aí a gente tem o nosso sanduíche de informação para tentar minar um pouco do problema do que a gente chama do Lost in the Middle. E é isso, galera. Esses foram as 3 dicas que eu separei para vocês hoje. A gente tem mais, então se você gostou, comenta aí no vídeo, dá um like, compartilha com quem trabalha com prompts para que esse conteúdo ajude eles. E a gente tem uma aula sobre prompts na nossa comunidade de IA para negócios, focada para ajudar você a construir seu negócio, a trabalhar com inteligência artificial da forma correta. E se você quiser acessar de forma gratuita, é só clicar no link abaixo que você consegue ter acesso agora mesmo, beleza? Valeu!